Oi, gente, boa noite. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão assistir o vídeo, né? Mas como não foi combinado entre a gente vai ter a primeira parte. Vocês já tiveram, no caso, né, quando vocês forem assistir a primeira parte da aula com a dinâmica. A dinâmica é sobre o Scrum, né? Só o textozinho que a gente vai ler e identificar os elementos Scrum. A gente leu, né? Colocar no passado, que já vai ter acontecido. E fazer o planejamento lá como o poker do planejamento, certo? E a segunda parte da aula é esse vídeo aqui, em que a gente vai ver um pouco sobre o Kanban, sobre o Lean e as relações com o Scrum, certo? O Kanban e o Lean, eles não chegam a ser uma metodologia ágil, mas eles são metodologias que são utilizadas dentro dos métodos ágeis, ok? Não necessariamente eles são os métodos ágeis, mas eles podem ser utilizados dentro desses métodos. Então, o que é Kanban? Você já conhece? Quais as suas aplicações? Pelo que eu vi, vocês já utilizaram Kanban em algum momento, né? Eu vi que vocês foram fazer o trabalho com a prof. Camila e eu vi que vocês estavam utilizando o Kanban. Então, você já deve ter uma noção do que é Kanban. O Kanban, ela é uma palavra japonesa, certo? De origem japonesa, em que o significado literal dela significa, a tradução literal significa etiqueta, ok? De onde que partiu isso? Esse Kanban, ele se baseia todo o seu funcionamento na circulação de etiqueta entre os postos de trabalho. E esta proposta, essa metodologia foi desenvolvida no Japão depois da Segunda Guerra. Por quem? Pelo engenheiro empresário da Toyota, o Ono, eu não sei falar o nome dele, mas foi pela Toyota, certo? A Toyota sempre inovando em metodologias de produção, né? Então, por que surgiu o Kanban? Porque a Toyota desenvolveu esse método. Ele surgiu devido à necessidade de encontrar um sistema de informação que permitisse transmitir as necessidades da jusante para a montante do processo produtivo. O que quer dizer isso? Ele precisava de algum meio em que essa informação fosse transferida de um setor até outro, da montante, ou seja, lá de baixo até a jusante, lá em cima. Então, através do Kanban, ele conseguiu criar esse método de transferência de informação do pessoal lá de baixo para o pessoal lá de cima, certo? Aqui a gente tem um quadro, né? Um quadro de Kanban, que a gente vai ver mais para frente como que funciona, mas aqui a gente tem um quadro básico do Kanban, e as etiquetas, que são o significado literal, a tradução literal do Kanban, elas são esses post-itzinhos que são colocados no quadro Kanban, certo? Então, gente, o Kanban é o quê? Ele é um método visual para gerenciar e conduzir o trabalho. Então, ele é puramente visual, certo? Ele é utilizado para as pessoas que estiverem envolvidas verem o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que tem que acontecer, certo? Então, de acordo com o Atlassian, que é uma das empresas líderes na metodologia ágil, aplicar o Kanban significa o quê? Significa visualizar seu trabalho, limitar as atividades em andamento e maximizar a eficiência do fluxo atual, certo? As equipes que usam o método Kanban focam em quê? Reduzir tempo para executar um projeto ou criar uma funcionalidade. Então, o Kanban ele pode ser introduzido dentro da metodologia ágil, por quê? Porque ele é algo visual, e esse algo visual vai fazer o que? Vai fazer com que todos tenham acesso à informação, que é um ponto da metodologia ágil, certo? E vai reduzir o tempo de executar esse projeto e criar uma funcionalidade, ou criar uma funcionalidade, certo? As premissas do método Kanban são aplicadas a praticamente qualquer indústria, qualquer empresa, qualquer projeto, certo? O Kanban ele pode ser utilizado para qualquer coisa, até na vida pessoal.
o que justifica a metodologia ganhar popularidade entre todos os times com marketing, vendas, recrutamento e até mesmo operações. Além da aplicação industrial, ele pode ser aplicado em, como eu falei para vocês, até na vida pessoal. Vocês vão ver esses exemplos. Para publicar artigos online. Então, para publicar qualquer artigo, para eu construir um artigo para o TCC, por exemplo, a gente pode aplicar o Kanban, porque o Kanban, ele é o quê? É o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito, certo? Então, a gente monta esse quadrozinho, no TCC a gente pode aplicar. O que eu preciso fazer? Coloca lá as etiquetinhas. O que eu estou fazendo? Coloca lá a etiquetinha. E o que eu já fiz? Coloca também as etiquetinhas, certo? Então, o Kanban, além de empresas, além de indústrias, ele pode ser aplicado em coisas da vida pessoal. Então, aqui, publicar artigos online, planejamento de projeto, que é o nosso caso, planejar o gerenciamento para o gerenciamento do fluxo de vendas, a gente planejar uma viagem, por exemplo, fazer uma lista de viagens, né? O que eu já fiz para essa viagem, o que é que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo para iniciar essa viagem, certo? Já comprei passagem? Já comprei, coloca a passagem ali no já foi feito. Já comprei roupa? Não comprei, então coisas para fazer, certo? Então, o Kanban pode ser utilizado em tudo isso. E aqui é também até em aprender um novo idioma, ok? Então, é uma ferramenta super, hiper, mega versátil. Pode ser utilizado em uma gama de coisas, desde a indústria até a vida pessoal, ok? Embora o método seja bem popular hoje, ele nasceu muito tempo atrás, nos anos de 1940, e foi, como eu já falei, pelo Taiichi Ohno, eu não sei falar o nome dele. Ele era engenheiro e um dos empresários, um dos donos da Toyota, certo? Ele tirou inspiração para a metodologia ágil do Kanban a partir de quê? Da forma como os supermercados organizavam suas prateleiras. O que é que os supermercados faziam? O que os supermercados fazem até hoje, né? Tem a prateleira cheia de mercadoria. Eles vão repor essa mercadoria se o cliente comprar. Vamos supor que tenha na prateleira 10 latas de refrigerante. O cliente, durante o dia, alguém comprou 5, então o que o supermercado vai fazer? Ele vai repor essas 5 para sempre manter aquele valor constante e não extrapolar, né, o limite de 10 latinhas dentro de uma prateleira. Quem tem aí supermercado, eu sei que tem alguém na turma que tem supermercado, né? Então vai entender bem isso, que a prateleira ela só é reposta quando o cliente compra, certo? Então a Toyota, ela pensou nisso. Ela pensou o quê? O supermercado gerencia o seu fluxo de estoque, simplesmente estocando produtos suficientes para atingir a demanda do consumidor. A Toyota tinha um processo parecido no gerenciamento de inventário. Então, o Ohno, desenvolveu o cartão Kanban para alinhar os níveis de estoque com o uso real dos materiais para fazer os automóveis, certo? Então, nada de muito estoque se eu não estou utilizando todo esse estoque. Por que eu não estou utilizando esse estoque? Porque não tem cliente suficiente para comprar. É o just in time, né? Que vocês conhecem mais que eu. Então, como foi que o homem lá, o Rino, eu não sei falar o nome dele, gente, o engenheiro da Toyota fez, né, esse esquema? O que ele pensou? Então, aqui a gente tem vários times, certo? Temos o depósito e temos o fornecedor. Então, o Kanban, os cartões do Kanban vai passando entre os times, certo? Todos os times que estão utilizando os materiais, então eles vão passando com o nível de materiais que estão sendo usados na linha de produção, vão passando para o depósito. Então, eu marquei aqui os cartões como A, o time 1 passa para o time 2, passa para o time 3 e que passa para o depósito. Quando esse A for igual a 0, ou seja, quando acabou, quando zerou
o estoque, não tem mais aquela peça no nosso depósito, o que a gente faz? Pede para o fornecedor, e o fornecedor vai então fazer o quê? Fazer a reposição dessas peças no depósito. Feito isso, vai passar de novo para o time 1 e repete esse ciclo, e o time 1 vai passando as etiquetas para o time 2, para o time 3 e assim sucessivamente, certo? Esse desenho foi eu que fiz, então desconsiderem que tá meio torto, mas é que eu não achei um fluxograma bonitinho. Vou desenhar, aproveitar que agora a minha mesa digitalizadora chegou, aí eu fiz o desenho na mão mesmo, certo? Então foi isso. E esse processo todo que eu acabei de escrever é chamado que é do just in time, certo? Só comprar quando acabar. Eu só compro, só fabrico se tiver cliente para comprar. Eu não vou fabricar além do que eu vou vender, certo? É o princípio de não gerar estoque. Você sabe mais que eu sobre isso. Você deve ter visto Just in Time durante toda a graduação. Eu vi numa matéria só. Eu tive uma matéria de engenharia de produção. Após a sua origem nas fábricas, o método Kanban foi adotado por times de desenvolvimento de software. E ele começou a ser popularizado por David Anderson no livro Kanban, Mudança Evolucionária de Sucesso para o Negócio e Tecnologia. Certo? A obra ela explica como as equipes podem implementar o Kanban dentro dos seus processos atuais para se tornarem mais ágeis, ok? Por que o Kanban foi adotado pelos times de desenvolvimento de software também? Porque, lembrando das aulas passadas, que foram os gerenciadores de projetos de software que criaram os métodos ágeis. Os métodos ágeis hoje são utilizados por uma gama de aplicações, mas antes eles foram criados para software, certo? Então, eles viram que no método Kanban, eles poderiam incorporar isso dentro dos métodos ágeis. Então, eles foram pioneiros em fazer isso, incorporar o Kanban nos métodos ágeis, certo? Uma vez que o desenvolvimento de um software é bem volátil, no sentido de exigir mudanças constantes e ter múltiplas interações, a metodologia ágil serve como um guia tanto para aplicar o método Kanban quanto o modelo Scrum, que a gente já viu. Então, como que a gente usa esse Kanban? O Kanban, como eu falei, ele é um trabalho totalmente visual, então a gente precisa que isso esteja exposto em um quadro, ok? Esse quadro ele pode ser físico ou digital. Eu posso simplesmente colocar um quadro físico lá, e nesse quadro físico eu coloco os post-it representando as etiquetas, ou eu uso algum software em que eu posso fazer um quadro digital, certo? Para quem gosta mais de algo palpável, o físico é bem melhor. Então, esse quadro Kanban, ele usa cartões, que aqui seriam os post-its, colunas e conceitos de melhoria contínua para controlar e engajar a equipe no trabalho que precisa ser finalizado regularmente, certo? O gráfico Kanban mais simples que tem é esse daqui. O que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, certo? Então, são essas 3 colunas e nessas 3 colunas a gente coloca as suas respectivas tarefas, né? Aqui é o Kanban usado dentro do Kanban. A gente tem o to do, doing e o done, para fazer o que eu estou fazendo e o que eu fiz. Então, para fazer, usar o Kanban, tentar usar a ferramenta Kanban, certo? Aqui, isso é o que eu tenho para fazer. O que eu estou fazendo? Estou aprendendo sobre o Kanban. E o que é que eu já fiz? Eu já coloquei algumas notas, certo? Já colei algumas etiquetas e já fiz o gráfico do Kanban, ok? Então, isso que eu já fiz, isto que eu tô fazendo e isso que eu tenho que fazer. Isso daqui é como usar o Kanban dentro do Kanban. É só um exemplo, tá? E aquele é o método mais simples. Aqui a gente tem já um gráfico de Kanban um pouquinho mais complexo. Temos os stories, que seria o backlog do produto, né? O que eu tenho que fazer, que está em progresso, que está sendo testado e o que foi feito.
ok? E aqui eu tenho um quadro digital. Como a gente usa? Um dos modelos mais tradicionais para o quadro do Kanban envolve 5 componentes. Sinais visuais, certo? Geralmente cartões, tem que ter esses 5 componentes. Colunas ou listas, tem que ter essas colunas. Limite de trabalho em andamento, o comprometimento e o prazo de entrega. Um dos fluxos do Kanban mais simples e comum é o que eu falei para vocês agora, a fazer, fazendo e feito, e quaisquer outras listas adicionais, dependendo da complexidade do projeto. Então, se eu fizer um quadro com essas 3 colunas, a fazer, fazendo e feito, eu já estou fazendo um Kanban. Tudo que eu colocar mais vai depender da complexidade do nosso projeto. Aqui a gente tem um modelo de gráfico Kanban, certo? Um modelo digital. E nesse modelo a gente tem o backlog, o design, o a fazer, em andamento, revisão do código, fase de teste. O backlog é o backlog do produto, né? O que a gente aprendeu na aula passada. Essa é a lista onde as tarefas dos projetos são alocadas em cartões individuais. A lista também reúne tarefas que o time pode trabalhar ou nas quais precisará trabalhar no futuro, mas que ainda estão sendo avaliadas e não devem ser movidas para a lista do a fazer. Lembra que a gente tem um backlog do produto, que eram todas as especificações, e aí, desse backlog, a gente escolhia as prioridades. Isso no Scrum. Nesse caso, desse backlog, a gente vai escolher o que realmente se deve fazer ou que vou deixar para lá, vou fazer só se der tempo. Então, no a fazer, os stickers, né, as figurinhas, não, as etiquetas, elas vão para a coluna a fazer assim que a equipe decidir que aquele backlog tem que ser feito, certo? Não por ordem de prioridade, mas sim porque sabe que aquilo tem que ser feito. Elaboração. Essa lista serve como espaço no qual os cartões do backlog são aprofundados. É nesse momento que o time precisa pesquisar ou planejar mais antes de mover o cartão para a próxima etapa. Então aí que entra aquelas histórias de usuário, vamos dizer assim, certo? Vão elaborar essa definição do projeto. A fazer. Uma vez que a tarefa foi completamente aprofundada, ela vai ser movida para a lista de a fazer, para mostrar à equipe que a tarefa já está pronta para ser executada, certo? Ele já tem certeza que aquilo tem que ser feito. A essa altura, o membro da equipe é designado para ser o dono da tarefa e as datas de entrega são estabelecidas. Em andamento. À medida que o time começa a trabalhar nas tarefas, os cartões são movidos para essa lista. Rapidamente, todo o time pode ver as tarefas atuais de cada membro. A parte de revisão e teste, quando a tarefa está quase concluída, é o momento de mover para a lista de revisão e teste, certo? Para que alguém ou o grupo dê mais uma olhada e veja se aquilo está realmente ok. Se tiver ok, move o post-it, cartão para o feito, ok? Quando a tarefa tiver sido revisada e aprovada, eu vou ir para cá e aí é hora de comemorar, certo? O time conseguiu fazer a conclusão dessa tarefa. Então, agora que a gente viu que é um Kanban, que é o Kanban, né? Qual que é a diferença entre ele e o Scrum? Como que eles se relacionam? Aqui, ó, só por essa figura a gente já entende um pouco a diferença. O Kanban é linear. Ele tem as etiquetas aqui e elas vão passando linearmente de uma coluna até outra. Já o Scrum não, o Scrum ele tem ciclos, cada ciclo seria um sprint, lembram? Então a gente tem o backlog do produto, escolhe faz um sprint, dentro do sprint vamos ter as reuniões diárias e tudo isso, e aí faz o primeiro sprint, se deu certo, entrega o produto para o cliente, se não, faz de novo, e aí pega outro backlog, faz novamente outro sprint, vai fazendo o sprint até acabar todos os sprints, e aí sim entregar para o cliente. Então, o Kanban é contínuo, é linear, enquanto o Scrum ele tem ciclos,
certo? A diferença básica está no conceito de puxar a produção, que é o central no pensamento enxuto. Quanto no Scrum, alguns itens prioritários do backlog são selecionados para serem desenvolvidos no sprint, ou seja, empurrados no sprint. No Kanban se relaciona diretamente com o backlog do produto. Então, na primeira coluna eu vou ter todo o backlog do produto e aí eu já vou escolhendo essas definições, o backlog do produto e passando para as colunas seguintes. No Scrum não, eu vou pegar um desses backlogs, um ou mais, e fazer um sprint com ele, ou seja, eu vou fazer um ciclozinho com ele, certo? Aqui a gente tem um quadro do Kanban e o quadro do Scrum. No Kanban a gente tem uma coisa mais simples, ó, fazer, fazendo, feito. No Scrum, seriam vários Kanbans dentro do quadro Scrum, certo? Então aqui a gente tem um backlog, aí escolhe o backlog, escolhe os prioritários, né? Faz um quadrinho para ele, coloca o que tá fazendo, o que foi feito, certo? Aí depois vai fazer o teste, quem que tá na espera, quem que tá sendo feito, quem que já foi feito. Aqui também espera quem que está sendo feito, quem que foi feito. Então, em resumo, o Kanban, o quadro do Scrum é um monte de Kanbans, certo? Dentro daquele quadrão. Para cada sprint, eu posso fazer um quadro do Kanban, ok? Então, a tabela de diferenças básicas. O ritmo, no Kanban, como eu falei para vocês, é o fluxo contínuo, é uma linha reta, é linear. Já no Scrum, a gente vai ter sprints regulares definidos. E esses sprints, como vocês viram, como a gente viu na aula passada, eles têm tempos fixos, certo? Já o Kanban não, é contínuo. Terminei um fazendo o outro. Já o Scrum não, tem aquele tempo fixo. Funções. O Kanban não tem funções existentes. Já no Scrum não, temos funções definidas. Temos que definir quem que é o Scrum Master, o mestre Scrum, temos que definir quem que é a equipe de desenvolvimento, quem que é o dono do produto, certo? Desculpa. Entregas. A entrega do Kanban é contínua ou a critério da equipe. No Scrum não. No final de cada sprint, elas devem ser aprovadas. Caso não seja, a mesma tarefa volta para o próximo sprint, certo? Então, é aquele fluxo, aquelas iterações, fazendo iterações até ficar pronto. Mudanças no Kanban pode ocorrer a qualquer momento. Já no Scrum, as equipes devem se esforçar para não fazer alterações na previsão do sprint durante a mesma, pois a estimativa fica comprometida. Por quê? Porque a gente tem um tempo fixo. Então, se a gente tem um tempo fixo, fazer alguma mudança fica comprometida. Não estou dizendo que não pode fazer. A gente pode fazer sim. Porque o Scrum é uma metodologia ágil, um método ágil. E o princípio do método ágil é isso, é ser flexível, é fazer mudanças. Só que dentro do sprint fica mais difícil, porque existe aquele prazo, né, fixo a ser cumprido. E o sprint também pode ser cancelado pelo dono do produto, certo? Mas no Kanban, todo mundo manda, né? Então tanto as mudanças quanto o cancelamento podem ocorrer a qualquer momento. Mais diferenças. O Scrum prevê que as atividades sejam realizadas dentro do sprint, que é definido a partir do backlog do produto. Durante esse período, o time focará em completar as tarefas previstas, então aquelas tarefas. Esquece todo o resto, pega o backlog do produto que vai entrar naquele sprint e foca só nisso. Já no Kanban, esse conceito não existe, isto é, não há um período fixo para a realização de um número de tarefas. Então, dessa maneira, dizemos que o desenvolvimento das tarefas, das atividades são constantes, certo? A partir disso, já podemos concluir que as atividades no Scrum são entregues somente no final de cada sprint. Em contrapartida, o Kanban terá um fluxo contínuo de entregas, assim como tem de execução.
Como as tarefas são pré-definidas no sprint, retira-se a possibilidade de mudança nas atividades no seu andamento, que difere do Kanban. Por fim, as metodologias usam conceitos diferentes para medir as entregas do time. Enquanto o Scrum se baseia na velocidade, ou seja, produtividade alcançada em cada sprint, quanto antes eu termino o sprint, melhor, se baseia nessa velocidade sprint. O Kanban não. O Kanban se baseia no work in progress, que é o trabalho em andamento, para limitar o número de atividades que estão acontecendo no time, certo? Então, a métrica do Kanban é o trabalho em andamento. Ai, desculpa o barulho, gente. Só uma moto. Então, semelhanças. O Scrum, tanto o Scrum quanto o Kanban, eles auxiliam a seguir a metodologia ágil e a entrega de resultados agregadores. O Scrum é um framework incremental e iterativo. A gente viu isso, ele é incremental e iterativo. Lembre do quadro da Mona Lisa. E ele permite realizar entregas de valor em menos tempo. Já o Kanban é realizado para visualizar o andamento do projeto. Certo? Lembre que a cada sprint, a cada iteração, a gente tem um projeto semi-pronto, um projeto que é usável, mas não é o projeto pronto. Lembre também daquele quadrinho do carro. Enquanto método tradicional, a gente só tem uma roda e vai incrementando a cada passo e só tem um projeto usável no final. No método ágil, não. A gente tem projetos usáveis durante durante todas as iterações. Então, no Scrum também, a gente consegue realizar entregas de valor em menos tempo. Já no Kanban, não. Ele só é utilizado para visualizar o andamento do projeto, certo? Dentre as características similares, podemos destacar que ambos compartilham as bases do Manifesto Ágil, que foi criado em 2001 para o desenvolvimento de softwares. Além disso, principal de todos, ambos fornecem transparências para o processo, certo? Todo mundo está sabendo o que está acontecendo, todo mundo que é interessado no produto, tem interesse naquele produto, está sabendo o que está acontecendo. Como outra semelhança, temos que os projetos são divididos em tarefas menores, evitando sempre as que demoram muito tempo para serem cumpridas. Tanto o Scrum quanto o Kanban buscam entregas rápidas e frequentes em seu desenvolvimento. Por fim, os dois métodos focam em equipe auto-organizáveis. Seja, ninguém é maior que ninguém. Eles se auto-organizam, eles não têm uma hierarquia. Então, qual que a gente escolhe? Kanban ou Scrum? Depende. Vai depender de quê? Vai depender do caso, vai depender da aplicação. E o que a gente pode fazer também é usar a combinação das duas, que até existe um nome para isso, que é o Scrumban. Acho que eu falei certo, Scrumban. Se vocês se interessarem, a gente pode seguir nesse assunto no próximo bimestre, mas só se vocês se interessarem, tá? Para um time com demandas mais voláteis, o Kanban pode ser uma escolha melhor. Já se as demandas precisam ser mais definidazinhas e organizadas, colocar ali dentro daqueles sprints certinhos, o Scrum poderá ser a opção mais adequada. Se nenhum desses for o seu caso, você pode utilizar a combinação dos dois métodos, que é o Scrumban, certo? E agora o Lean. Que o Lean tem a ver com a metodologia ágil. Como que o Lean se identifica com isso? E o que danado é o Lean? O termo Lean Production, que é a produção enxuta, foi criado em um projeto de pesquisa sobre a indústria automobilística do Japão, desenvolvido pelo MIT, certo? O Lean em si, um termo Lean, não existia lá na época de 1940 e pouco, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que o Lean existia, porém o termo ainda não. Na pesquisa, se observou que os aspectos centrais enfatizavam o cliente e a aversão ao desperdício, ou seja, uma produção enxuta. Então, definiram o Lean como uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar atividades sem interrupção toda vez que alguém solicita e realizá-la de maneira cada vez mais eficaz, certo?
Então, o princípio do Lean é o quê? Especificar valor, identificar a cadeia de valor dos produtos e remover as etapas que geram desperdício. Como a gente trabalha com a manufatura enxuta, né? O Lean, a produção enxuta, zero desperdício. É o princípio do Lean. Fazer com que as etapas criam valor fluam, certo? Uma ser contínua à outra e uma ter a ver com a outra e elas fluírem de modo linear. Fazer com que a produção seja puxada pela demanda, ou seja, eu vou produzir o que eu tenho de demanda. Se eu tenho uma demanda grande, eu produzo muito. Se eu tenho uma demanda pequena, eu produzo pouco. E gerenciar para se buscar a perfeição. E quais os tipos de desperdício que o Lean, que o pensamento Lean empregue? É o desperdício de estoques, desperdício de superprodução, desperdício de espera, desperdício de transporte, desperdício de processamento, de movimento e de produzir defeitos, certo? Então, essa produção enxuta, o pensamento Lean, ele preza com que não ocorra nenhum tipo desses desperdícios. É possível observar similaridades entre os princípios Lean e o ágil. Em ambos, observa-se o quê? O foco no valor e no cliente, além da ênfase na eficiência e na simplicidade. Então, tanto no Lean quanto no ágil, no método ágil, eles focam no cliente, certo? E também no valor. Embora o pensamento Lean tenha sido desenvolvido mais no ambiente da manufatura, na década de 1990 começou a se difundir na gestão de projetos. Pelo alinhamento entre o Lean e o ágil, essas abordagens por vezes são confundidas ou fundidas pelo Liagile. Liagile é igual Scrum, eles se juntam. Então aqui é o método ágil com o Lean, chama o Liagile. Um dos grandes benefícios é que essa metodologia aplicada à gestão de negócios minimiza desperdícios em diversas frentes. Seguindo os princípios do Lean, líderes e gestores são capazes de aproveitar melhor o tempo dos colaboradores e aumentar a produtividade de suas equipes, tomando algumas ações, como, por exemplo, identificar e eliminar constantemente problemas que atravancam os processos, que atrasam, né? Garantir que o fluxo de trabalho esteja claro para todos, eliminando ruídos na comunicação. Então, assim como o método ágil, comunicação é importante, que é importante porque faz com que esse fluxo de trabalho vai ser contínuo, né? Vai acontecer sem nenhum obstáculo. Indica sempre quais demandas e entregas são prioritárias, fornece o suporte necessário para que a equipe possa efetuar entregas contínuas e de qualidade. A metodologia Lean está associada ao Manifesto Ágil, que também prevê o quê? Prevê uma série de práticas para enxugar e dar mais levezas aos processos de desenvolvimento. Então, Lean, apesar de não ser um método ágil, eles têm muito a ver, certo? E ele pode ser usado dentro do método ágil, pode ser combinado com ele e chamado de Agile. Então, o método ágil versus o Lean. Qual é a diferença? No método ágil, é um termo abrangente para várias metodologias de desenvolvimento de software, excluindo o Scrum e o XP. Lembre que metodologia de desenvolvimento de software foi criado para isso, mas hoje em dia pode ser utilizado para uma gama de coisas. O Lean, o enxuto, é um termo abrangente para qualquer abordagem baseada tanto na manufatura enxuta quanto no sistema de produção Toyota. O método ágil tem tudo a ver com indivíduos e interações. O Lean trata de eliminação de desperdício. O ágil é uma colaboração coletiva entre usuários e usuários. Aqui não era entre usuários e usuários, era entre a equipe, né, desenvolvimento e usuários, certo? Tem um ejinho de digitação aqui. E no Lean, ele enfatiza a maximização do valor do cliente e o aumento da eficácia. No ágil, valoriza a entrega iterativa ao acolher requisitos em mudanças.
E no Lean, difere o compromisso e os processos de valores sobre os requisitos do cliente. O ágil acredita nos resultados finais por meio de respostas e feedbacks, então a cada iteração o cliente, o dono do produto vai me dar feedback para saber se aquilo está bom ou não e melhorar. Já o Lean segue um plano sistemático de desenvolvimento, evitando reuniões e documentações desnecessárias, mas reuniões e documentações desnecessárias também é um valor, né, um princípio da metodologia ágil. Quanto menor aqui era o time, faltou um M, porque estava em inglês, eu traduzi, e aí eu coloquei o time com N. Quanto menor o time, mais rápida será a entrega, certo? E no Lean, ele vê a equipe como um todo. Aqui a gente tem times, no metodologia ágil, e no Lean equipe, é uma coisa só. E no ágil, prevê o futuro respondendo às mudanças em vez de seguir um plano, ok? Ver como que deve ser o prazo que deve ter esse projeto e não segue plano. Ele responde de maneira disciplinada às mudanças de requisitos, em vez de prever o futuro. Então, essas são as diferenças básicas entre os métodos ágeis e a metodologia Lean. Porém, eles podem sim ser utilizados juntos, já que há muitas semelhanças, certo? E aqui, gente, aqui tá uma revisãozinha do capítulo inteiro que vocês podem fazer quando estiver estudando para a prova, certo? Aí vocês respondem e da prova vocês entregam, como se fosse uma lista para a prova. E são questões, todas questões discursivas sobre tudo que a gente viu, sobre a parte de metodologias ágeis. Porém, o que eu falo, o que eu digo para vocês? Comece pela 7. A 7 a gente tem um pouco de planejamento, e aí vocês vão fazer o poker de planejamento para cada uma dessas 6 primeiras perguntas. E aí vocês vão colocar as cartas e estipular o tempo ou a importância de cada uma dessas 6 perguntas. Aí depois vocês respondem as 6 e veem se aquilo que o poker estimou fez sentido ou não. Certo? Então é isso, gente. Até a próxima. A nossa última aula de assunto, né? Então, semana que vem revisão. Tchau, tchau, gente.